Olha, ontem nós estivemos em Florianópolis, ontem à tarde, noite, né? A gente foi à tarde para lá, mas o evento aconteceu às 19 horas, lá na Alesc, na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Nós chegamos lá, fomos recepcionados no gabinete do deputado estadual de Blumenau, Napoleão Bernardes, de quem foi a iniciativa de prestar uma homenagem ao Rotary pelos 100 anos, né, de existência aqui no Brasil. E também foi homenageado o Lions Clubes, 2 clubes de serviço que foram homenageados ontem à noite na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. A gente foi recepcionado lá no gabinete do deputado Napoleão Bernardes e a gente tem aí um momento então em que a gente conversou rapidamente com ele lá no seu gabinete. Muito bom dia para você que acompanha o Repórter Cultura. Nós estamos diretamente aqui na Alesc, no gabinete do deputado Napoleão Bernardes, ele que teve a iniciativa de prestar uma homenagem ao Rotary Clube do Brasil, especialmente em Santa Catarina, que completa 100 anos. É bom dia, porque estamos aqui no Repórter Cultura. Muito bom dia, deputado. Qual a importância dessa homenagem para o Rotary de Santa Catarina? Bom dia a todos. Coisa boa poder estar no Repórter Cultura mais uma vez. Agora direto de Florianópolis. E a gente está numa ação de reconhecimento, na verdade, ao centenário do Rotary no Brasil e pelos 70 anos do Lions no Brasil, 2 organizações internacionais de alcance global que transcendem as fronteiras em nome de uma causa única, que é a causa do amor ao próximo, de doação, de serviço, de se colocar à disposição em relação ao próximo. São causas relevantes a um trabalho humanitário relevante e na nossa região da mesma forma. Timbó, Indaial, o Médio Vale do Itajaí é repleto por importantes clubes, tanto de Rotary quanto de Lions, que somam e fazem a diferença em relação à nossa comunidade regional. Muito bem, nós estamos aqui representados hoje aqui na Assembleia Legislativa pelo Rotary Clube de Timbó Pérola do Vale, pelo Rotary Clube de Timbó e também pelo Vale Europeu. São 3 clubes de Rotary na cidade de Timbó especificamente. Nós temos o Lions Clube de Timbó e são pessoas que estão aí se doando para a comunidade e para o mundo de maneira geral, através do trabalho voluntário. Então, a gente, nesse momento aqui, representando esses clubes de Rotary e o Lions também, nós queremos agradecer, Napoleão, por essa iniciativa e que isso possa levar mais adiante ainda e incentivar aqueles que estão trabalhando pelos outros sem pensar em qualquer tipo de reconhecimento. Muito obrigado. Parabéns e felicidades a todos. Tudo de melhor. Esse foi então o deputado Napoleão Bernardes que nos recepcionou ontem à tarde lá no seu gabinete e depois numa sessão festiva ali da Alesc prestou homenagens a pessoas ligadas ao Lions e também ao Rotary, inclusive o Erlon Simardi aqui da cidade de Timbó também recebeu uma homenagem pelos serviços prestados durante a sua governadoria à frente do distrito 4.652. O Eduardo Psenreuter também, que é o atual governador, recebeu homenagem por ser o governador mais jovem do mundo de Rotary. E, enfim, várias personalidades ligadas ao Rotary e ao Lions sendo homenageadas no dia de ontem lá na Alesc, por conta então dos 100 anos de Rotary e 70 anos de Lions no Brasil. Parabéns aí a todos os rotarianos, parabéns a todos aqueles que se dedicam aí também ao Lions Clube. Muito bem, 46º GEST, abertura em grande estilo, marca início das competições. No dia de ontem, então, foi aberta na tarde no ginásio da escola Júlio Scheidmantel, o 46º GEST, 46ª edição aí da competição. O evento contou com a participação de escolas municipais, estaduais e particulares da cidade. A cerimônia de abertura foi marcada por um momento emocionante com homenagem ao fundador do GEST, o professor Emir Agostini, que foi homenageado com uma placa. O professor aí aposentado da rede municipal de ensino esteve presente e foi aplaudido de pé pelos presentes. Olha, a eleição do Conselho Tutelar de Indaial é alvo de investigação do Ministério Público de Santa Catarina. O promotor Felipe Costa Brenner
da primeira promotoria da comarca do município de Indaial entrou em ação para garantir a integridade do pleito no processo eleitoral para o Conselho Tutelar de Indaial, realizado no último dia 1º de outubro. O agente ministerial solicitou que fossem registradas em ata 2 intercorrências relacionadas ao eventual transporte de eleitores dos locais de votação. Esses casos serão objeto de uma apuração mais detalhada através de um procedimento específico e podem resultar em pena de cassação da candidatura de candidato envolvido. Conforme a legislação em vigor, é terminantemente proibido o transporte de eleitores em qualquer veículo de propriedade do candidato, patrocinado por ele ou cedido por particulares ou órgãos públicos para esse fim no dia da eleição. O descumprimento dessa norma pode resultar, inclusive, na cassação da candidatura. O promotor Felipe Costa Brenner, ao observar os fatos, poderá conduzir uma investigação que poderia levar à perda de mandato do conselheiro envolvido, caso ele esteja entre os eleitos. A medida reforça o compromisso do Ministério Público com a lisura e transparência do processo eleitoral, garantindo a eficácia e a legitimidade do Conselho Tutelar de Indaial. Vejam só essa situação em Indaial, investigação aí do Ministério Público, não fala em nomes a matéria ainda, porém pode levar aí, caso seja identificado essa má conduta de transporte de eleitores no dia da eleição. Aí há evidências pelo que aponta o Ministério Público lá, e se tiver envolvendo pessoas ou algum conselheiro que tenha sido eleito lá em Indaial, pode resultar inclusive na sua cassação. Até para a eleição de conselheiro tutelar, nessa situação aí de transporte de eleitor, vamos acompanhar essa situação lá em Indaial. Aliás, muita notícia, né, vinda lá de Indaial. Essa semana nós tínhamos agendado para amanhã, vamos ter que transferir, porque uma das pessoas que vinha para a entrevista aqui ontem ainda cancelou sua vinda. Na verdade não cancelou, adiou em função de um compromisso, mas para falar sobre essa situação dos aluguéis ali na cidade de Indaial. De acordo com informações preliminares, tem 2 salas ali na Castelo Branco que estão sendo alugadas há algum tempo já, se paga um aluguel e não se usa para nada. Aquelas salas estão lá vazias há algum tempo, e isso gerou denúncia por parte de vereador, que também estaria aqui amanhã para falar sobre esse assunto. A gente vai adiar essa entrevista, mas nós vamos repercutir. E agora vem de Indaial também essa situação da eleição para conselheiro tutelar lá, com suspeita de má conduta no sentido de transporte de eleitor. Veja só. Olha, o governo de Santa Catarina anunciou nesta segunda-feira um pacote de medidas para ajudar famílias e empreendedores afetados pelas enchentes que atingiram o estado aí neste mês. As ações iniciam imediatamente ou no curto prazo, estão divididas em 2 pilares. Um pacote com 10 iniciativas de caráter social e outro com 8 medidas na área econômica. Entre as medidas sociais, destaca-se o auxílio de R$20 mil para todas as cidades que tiveram até 49 pessoas em abrigos. Os repasses serão realizados por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social. Muito importante agora essa situação do repasse de recursos para os municípios. A gente já falou sobre isso por aqui, a situação de que a demora para o município receber os recursos, que são do município. O município é que arrecada, o município que envia para o estado, também envia para a União os recursos, mas quando, num caso desse de catástrofe, de enchente, e aí o município precisa de recursos para se reestruturar, precisa depender de uma burocracia enorme para conseguir ter acesso ao recurso. Aquele recurso que é do município, que foi enviado lá para o estado e foi enviado para a União, lá para Brasília, e demora para retornar esses recursos. Então há que se fazer alguma lei, no sentido de tornar mais rápido esse acesso a recursos em casos de calamidade pública, por exemplo, como foi esse caso aí das enchentes aqui na região e no Alto Vale também, para que os municípios possam rapidamente se reestruturar.
Olha, Jean Lima assume interinamente a presidência da EBC. O ministro da Secretaria de Comunicação Social, SECOM, Paulo Pimenta, anunciou nesta segunda-feira que o diretor-geral da empresa Brasil de Comunicação, Jean Lima, assumirá interinamente a presidência do órgão. Lima, que é filiado ao PT do Distrito Federal, foi presidente do Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal e assessor especial da Subchefia de Assuntos Parlamentares da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República no governo Dilma. Empresa Brasil de Comunicação, então, tem novo presidente. Eu só fico me perguntando para que serve. Isso já na época lá do Jair Bolsonaro, já se questionava a necessidade da existência da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Olha, Lula conversa com Putin sobre guerra na Ucrânia e conflito entre Israel e Hamas. Isso aconteceu na última segunda-feira, portanto, ontem, quando o presidente Lula conversou com o líder russo Vladimir Putin sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e também o conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Lula afirmou a Putin que continua disposto a ajudar nas negociações de paz entre Rússia e Ucrânia quando os dois países estiverem dispostos a falar de paz. Os presidentes também concordaram na imediata libertação dos reféns mantidos pelo Hamas no Oriente Médio. Lula relatou ao líder russo a situação dos brasileiros que aguardam a abertura da fronteira entre a faixa de Gaza e o Egito para sair da zona de conflito. O grupo de cerca de 30 pessoas está próximo ao ponto fronteiriço desde 14 de outubro em uma casa alugada pela representação do Brasil em Ramallah, na Palestina, à espera de uma passagem. É uma conversa que pode servir aí para o estreitamento dos laços entre o Brasil e a Rússia, alguma questão ligada ao comércio entre as duas nações, mas efetivamente sobre a guerra nada de novo, não vai mudar absolutamente nada a guerra. O Putin está dando risada com essa guerra, na verdade, entre Israel e o Hamas, no sentido de que ele saiu dos holofotes aí da mídia internacional, e porque agora só se fala na guerra entre o Hamas, grupo terrorista lá da faixa de Gaza, e Israel. E a Rússia, na sua guerra contra a Ucrânia, nessa invasão da Rússia à Ucrânia, saiu dos holofotes da mídia internacional. Então o Putin quer mais é que essa guerra continue e que deem um sossego para ele por lá. E ele vem aqui, ou qualquer lugar do mundo, falar em paz ali entre o Hamas, o grupo terrorista Hamas, e o Israel, enquanto está invadindo a Ucrânia. Quantas pessoas também morrem por lá, quantos inocentes já morreram nessa guerra. Enfim, é uma hipocrisia sem tamanho essa do Putin vir falar aí em paz. Ok, libertação aí dos reféns pelos terroristas, mas vamos lá, né? Não tem nada o que falar a respeito desse assunto. O Putin, ele está mais agradecendo que isso aconteceu agora, porque ele saiu dos holofotes da mídia internacional, dando espaço agora para o conflito entre o Hamas, grupo terrorista, e Israel. Só fazendo um parênteses, né, Odair? Realmente o Putin, a Rússia, é a verdadeira vencedora dessa guerra que acontece nesse momento em Israel e Palestina, porque nessas últimas semanas, quantas notícias sobre a guerra que ainda acontece ali na Rússia e na Ucrânia você ouviu falar? Não acontece mais nada, não temos mais notícias sobre a situação ali da Rússia contra a Ucrânia, e isso é de total interesse ali da Rússia, né? Moscou também tem a sua própria estratégia ali no Oriente Médio, né? Nunca classificaram o Hamas como um grupo, uma organização terrorista. O Kremlin, né, lá da Rússia, nunca atribuiu tal classificação para o Hamas, e inclusive, né, o Hamas é constantemente recebido lá pelo ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov. Na pauta, então, estão sempre a unificação das forças palestinas, o desenvolvimento da solução entre os dois estados. Lembrando que um dos principais financiadores do Irã, que é quem financia o Hamas, é a Rússia também.
Então é claro que a Rússia tem um pezinho ali dentro dessa guerra e está muito bem, obrigado. E falando em Lula nesse conflito, essa intermediação, depois que de vários tropeços aí na questão internacional, o Lula também, o que vem falando só é ouvido ali pela sua militância, enfim, internacionalmente não tem feito diferença nenhuma o que o Lula falou. Inclusive, essa situação também da demora do Brasil em reconhecer o Hamas como grupo terrorista, no Conselho de Segurança da ONU, a resolução que o Brasil propôs em que não reconhecia o direito de Israel de se defender, foi negada, mais uma vergonha internacional que passou o país aí durante essa proposta de resolução que não foi aprovada pela ONU. Enfim, como falei, foi uma conversa aí com o Putin para a militância, que pode servir sim, aí se a gente observar do ponto de vista estratégico de manutenção da relação com a Rússia, as relações comerciais que são importantes aí com a Rússia, aí tá tudo certo. Agora, no âmbito dos conflitos internacionais, nada a somar nem a diminuir, zero aí nessa questão de influência para terminar ou não um conflito, essa conversa entre o Putin e o Lula. Nem o conflito lá entre o Hamas e Israel e muito menos o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. O STF condena mais 8 réus por atos golpistas. O Supremo Tribunal Federal condenou nesta segunda-feira mais 8 réus pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Isso é o que o STF utiliza aí como argumento. Com a decisão, a corte chega ao número de 20 condenados pela depredação da sede do Supremo Tribunal Federal, do Congresso e do Palácio do Planalto. A decisão foi tomada por maioria de votos, com 6 ministros acompanhando o voto do relator das ações penais, ministro Alexandre de Moraes. Apesar do entendimento, a pena dos acusados ainda não foi definida diante de divergência no cálculo final das condenações. Em contraposição a essas condenações, aí nós vemos traficantes que detêm pouca quantidade de droga, que ainda também essa questão, qual é essa pouca quantidade? O Supremo Tribunal Federal definindo aí na semana que passou que traficante que tenha pouca quantidade pode responder em liberdade o processo. Enquanto aqui nós vemos aí uma série de condenações por pessoas que sim, têm que pagar pelos seus erros, aqueles que efetivamente se tiver a prova de que cometeu vandalismo ali na sede do Supremo, no Congresso, no Palácio do Planalto, aqueles que a prova for efetiva de que participaram definitivamente disso, tem que pagar dentro do rigor da lei para esse tipo de crime, e nada mais do que isso. Não fazer esse espetáculo também que está sendo feito aí a conta-gotas, o Supremo Tribunal Federal sempre também em evidência na medida em que tem esse tipo de julgamento. Esses estão sendo são chamados aí pela esquerda de terroristas. Esse discurso dos terroristas do 8 de janeiro se espalhou assim pela esquerda e pela mídia nacional, e agora ficou difícil, né, de manter esse discurso diante do que acontece lá na faixa de Gaza, onde os verdadeiros terroristas estão atuando. Nós vemos aí ações do movimento Sem Terra também acontecendo novamente. Aqui em Canoinhas nós tivemos tentativa de invasão em que a polícia impediu, e esses aí ninguém preso, até agora ninguém preso. Foram retirados lá das terras, mas ninguém preso, não são chamados de invasores, não são chamados de terroristas, porque se comparar com a invasão lá do Congresso e do Supremo Tribunal Federal de 8 de janeiro, e isso lá é chamado de terrorismo, então o MST não pode ser muito diferente. Aliás, é muito mais do que isso, é muito mais do que terrorista. Só que daí quando a gente vai para a realidade, aqui são as narrativas do 8 de janeiro, do MST. Agora, quando a gente vai para a realidade e vê o que acontece realmente com o grupo terrorista, o Hamas, o que fez e o que continua fazendo lá na faixa de Gaza, aí a gente começa a ver que não é possível manter a narrativa aqui no Brasil.
Olha só, a morte de um miliciano provocou um dia de terror na zona oeste do Rio de Janeiro na tarde desta segunda-feira. Ao menos 35 ônibus e um trem foram queimados a mando de criminosos na região, no dia com mais coletivos incendiados na história da cidade, segundo o Rio Ônibus. Isso tudo por conta da morte do sobrinho de um miliciano, Matheus Rezende, o Faustão, que foi baleado na comunidade Três Pontes. Ele era apontado como número 2 na hierarquia da milícia comandada pelo tio e o terceiro da família morto pela Polícia Civil. A Avenida Brasil chegou a ser fechada pelos bandidos com um ônibus atravessado. Passageiros tiveram que deixar alguns dos coletivos às pressas momentos antes dos criminosos atearem fogo aos ônibus. Para você ver a situação que o Rio de Janeiro está passando, pelo menos 12 suspeitos de ataques a ônibus foram presos no dia de ontem. E hoje, terça-feira, um dia após os ataques aí aos ônibus, as frotas estão funcionando, transportes públicos lá na zona oeste do Rio de Janeiro funcionando com restrições. Segundo a CEMOV, né, a antiga FETransport, mais de 2,5 milhões de passageiros vão deixar de ser transportados em decorrência dos ataques à frota. O número leva em consideração o tempo mínimo necessário para a reposição dos ônibus incendiados, prevista para 6 meses. A entidade já informou que o prejuízo com o fogo nos coletivos já superou os 35 milhões de reais. Vejam só, 29 ônibus em um único dia, o maior ataque aí a ônibus no nosso país, e tá na hora de a gente voltar os nossos olhos para a situação interna. Enquanto se fica aí com reunião com Putin, falando aí sobre blá blá blá, sobre faixa de Gaza, onde não é possível mais ter nenhum tipo de influência em função do que já aconteceu e do que a gente se tornou em termos de sermos insignificantes nessa questão internacional. Mas então vamos voltar os olhares aqui para o Brasil. A gente não está conseguindo resolver nem os conflitos internos aqui para estar com essa, entre aspas, preocupação com os conflitos internacionais. Não que os conflitos internacionais a gente não deva ter um olhar para eles. Claro que tem que ter, porque há impactos e isso é mais no âmbito institucional mesmo. Mas e as ações? E cadê o Flávio Dino falando nisso? Cadê o Flávio Dino? Ele que tem passe livre para os morros lá do Rio de Janeiro, será que não vai fazer nada a respeito dessa situação aí que aconteceu ontem lá no Rio de Janeiro? Olha só, em um dia 29 ônibus, cadê a segurança, né, do pessoal lá do Rio de Janeiro? Que o Rio de Janeiro já vive um estado de caos e de falta de presença do Estado, já não é de hoje. Então, está na hora de voltar as ações e os olhares aqui para o nosso país. Temos muita coisa para resolver aqui também. E esse número já aumentou daí, já são 35 ônibus aí incendiados, se não mais, lá no Rio de Janeiro. Muito bem, assim a gente encerra nosso primeiro bloco de informação para você, ouvinte do Repórter Cultura, na manhã desta terça-feira.